Minha mãe surta com minhas tatuagens e qualquer autonomia corporal. Peço desculpas se isso for longo, mas gostaria de dar contexto e informações de fundo. Eu, 24F, sempre amei tatuagens e piercings desde que era adolescente. Minha mãe, 54F, sempre teve um ódio por qualquer tipo de modificação corporal, corte de cabelo, tingimento, piercings, tatuagens, especialmente em mim e em minha irmã, o que é estranho já que meu irmão é tatuador. Ela nunca explicou explicitamente por que não gosta delas ou por que não quer que eu as tenha, mas quando eu perguntava, ela basicamente encerrava a conversa e dizia, porque eu disse. Houve várias vezes na minha vida em que eu tentava rebelar contra suas crenças, o que geralmente resultava em grandes brigas. A maior briga foi quando eu tinha 19 anos e realmente queria cortar meu cabelo curto, até os ombros. Até esse ponto, sempre tive cabelos longos e minha mãe sempre cortava meu cabelo. Quando eu disse a ela que queria cabelo mais curto, ela ficou extremamente brava e disse: "Não, você vai parecer um menino." Depois de dias tentando convencê-la, concordamos que eu poderia cortar meu cabelo até os ombros. Aceitei isso porque sabia que era o melhor resultado que poderia conseguir, então ela cortou meu cabelo, e eu não fiquei satisfeita com o resultado, queria mais curto como eu tinha mencionado inicialmente. No dia seguinte voltei para a faculdade, onde morava com meus colegas de quarto na época. Decidi, dane-se, é meu cabelo e quero me amar quando olhar no espelho. Então fui e cortei mais alguns centímetros do cabelo até o comprimento desejado. Eu amei. Me senti tão livre e liberada. Quando minha mãe descobriu, ela me deu uma bronca. Chamou-me de desrespeitosa, ela estava historicamente chorando, e ameaçou parar de pagar minha mensalidade e eu teria que voltar para casa. Meu pai entrou em contato e me disse que eu realmente a tinha deixado muito chateada e que eu deveria pedir desculpas, o que fiz. Tenho uma grande culpa e problemas em agradar minha mãe. Enfim, isso é um pouco de informação de fundo sobre como minha mãe geralmente reage quando quero fazer coisas para mim mesma. Avançando alguns meses, decidi que queria fazer mais uma tatuagem. Tenho outras 2 tatuagens das quais minha mãe tem conhecimento. Com as outras 2, minha mãe estava muito envolvida no processo. Ela decidia o tamanho, o local, tudo. Basicamente, eu só conseguia decidir como seria a aparência. Concordei com isso porque sabia que era a única maneira de consegui-las. Não estou chateada com o resultado, eu as amo independentemente, mas observe que eu tinha 20 e 21 anos quando as fiz e paguei por ambas. Agora, com essa terceira tatuagem, queria fazer isso sozinha, como uma pessoa de 24 anos que agora mora sozinha e ganha seu próprio dinheiro. Quando contei à minha mãe, isso se transformou na maior discussão que já tivemos. Nunca ouvi minha mãe falar comigo assim. Ela me chamou de egoísta, desrespeitosa e me acusou de só vir falar visitar ela quando quero contar más notícias, fazer uma tatuagem. Ela disse que nem me reconhece mais. Obviamente, isso me deixou chateada e saí da sala chorando. Quando me acalmei e voltei para conversar com ela, ela continuou me criticando por estar arruinando meu corpo e como vou parecer no dia do meu casamento, o qual, aliás, está muito longe de acontecer. Tentei explicar a ela que suas palavras estavam me chateando e que só queria que ela me apoiasse e me amasse independentemente de tudo. Ela não conseguiu me dar essa garantia e continuou se fazendo de vítima como se eu fosse a única fazendo algo terrível com ela. Saí de sua casa muito angustiada. Depois de alguns dias conversamos ao telefone, mas ela nunca se desculpou ou mencionou aquela situação novamente. Geralmente era assim que acontecia. Acabei fazendo a tatuagem, da qual estou absolutamente apaixonada. Eu a escondo quando vejo minha mãe, mas quando ela a vê, ignora. Desde então ela me fez prometer que não faria mais nenhuma, o que é claro, não concordei. Quero mais e em breve, mas estou loucamente preocupada com sua reação novamente. Amo minha mãe e me importo com o que ela pensa de mim e quero um bom relacionamento com ela, porque ela não pode me aceitar por completo. Isso é comportamento narcisista? Alguém mais em uma posição semelhante, se sentindo perdido e querendo viver sua própria vida. Resumo: minha mãe, suspeita de ser narcisista, sente que pode controlar minha autonomia corporal e odeia quando faço tatuagens, piercings, corte de cabelo, etc. Alguma dica sobre o que fazer? Quero mais tatuagens, mas não quero arruinar meu relacionamento com ela. Comentário: falando como mãe de filhos adultos, vá viver sua melhor vida. 2 dos meus 3 têm tatuagens. Eu gosto delas? Verdade, meio que não. Eles gostam das tatuagens deles? Amam. Então estou feliz por eles estarem felizes.
Tenho a sensação de que cabelo e tatuagens não são o único problema entre você e sua mãe. A verdade é que sua mãe nunca vai te dar a aceitação que você deseja. Com base no que você escreveu, ela tem um ideal que ela quer que você seja, o que é ridículo. Você tem seus próprios pensamentos e sentimentos e deveria poder expressá-los da maneira que quiser. Uma vez me disseram que não tenho que participar de uma discussão para a qual fui convidada. Quero acrescentar que você não precisa contar a ela coisas que incitarão uma discussão. Tudo isso é energia desperdiçada e só machuca. Você sabe que é uma boa pessoa, não precisa da validação dela. Meu coração está com você. Corações negros. Resposta da OP. Você acertou em cheio. Ela definitivamente tem um ideal para mim em sua cabeça com o qual não estou mais me encaixando. Suas palavras machucam e a realização tem sido mais dolorosa. Obrigada por suas palavras de sabedoria e por compartilhar da perspectiva de uma mãe. Você não precisa participar de uma discussão para a qual foi convidado, com certeza vou lembrar dessa. Basicamente, todas as discussões com minha mãe resumem-se a isso. Hóspede intitulado não entende por que precisa de um agendamento. Ok, estou no celular, então desculpe por qualquer problema de formatação. Para contextualizar, no verão passado, tive o desprazer de lidar com uma Karen que pensa que uma pessoa lavando o carro em casa também administra um lava-rápido. A Karen reclamou com o proprietário do alojamento onde estava hospedada, provavelmente para criar confusão ou algo do tipo. De qualquer forma, o proprietário do alojamento, a quem chamarei de D, falou comigo sobre isso e teve uma ideia. D teve uma pequena oportunidade de negócio e queria me apresentar, queria ver se eu queria ganhar algum dinheiro lavando os carros dos hóspedes para oferecer algo que ninguém mais na cidade tinha. Então, conversamos por algumas semanas e elaboramos um plano. Nos dias em que tenho as tardes livres e nos fins de semana, posso oferecer aos hóspedes uma lavagem de carro e, se necessário, posso limpar o interior também. D e eu concordamos que, se os hóspedes quiserem que o interior de seus carros seja limpo, eles precisam primeiro agendar um horário comigo e D para que funcione melhor para todos. E, até agora, tudo tem corrido bem, as pessoas lavam seus veículos e eu ganho um dinheiro extra para coisas divertidas. Isso foi até o que aconteceu na semana passada, quando o hóspede intitulado teve que fazer sua grande aparição. Era uma tarde de quinta-feira normal. Eu acabará de lavar o carro de um hóspede e estava terminando de encerar, mesmo sendo fevereiro. Este ano não tivemos neve e ter uma garagem aquecida tem suas vantagens. Levei o carro de volta para o alojamento para o cliente e deixei-o verificar seu veículo. Eles agradeceram e pagaram. E fui falar com D. Quando entrei no alojamento, ouvi gritos e vida discutindo com uma mulher cujo rosto parecia saído de um massacre da serra elétrica, a quem chamaremos de Karen, sobre como, se ela precisa que o carro seja limpo por dentro e por fora, ela precisa agendar um horário primeiro. A conversa foi assim. D, desculpe, Karen, nosso rapaz precisa que você marque um horário primeiro para que ele possa ter tudo pronto. Karen, bem, que tipo de serviço é esse? Deveria ser ele pode fazer agora quando estou pronta, não quando ele sente vontade. D, desculpe novamente, mas nosso rapaz já tem outras pessoas na fila, é por isso que ele faz horários. Além disso, ele tem outro emprego e não tem muito tempo livre. Karen, bem, o que há de errado com ele? Honestamente, vim aqui para apreciar a paisagem e é isso que recebo. Depois do que pareceu uma eternidade para D, ele me viu com o pagamento e me perguntou. D, ei, op, já terminou? Eu, sim, não foi tão ruim, mas o cara está feliz, aqui está sua parte. Entrego a ele sua parte. D, obrigado, op. Você tem vagas neste fim de semana para uma limpeza completa? Eu, desculpe, D, estou com a agenda cheia neste fim de semana, mas estou disponível no próximo. Infelizmente, dizer isso me rendeu a ira de Karen. Karen, o que você quer dizer com a agenda cheia? Eu, desculpe, mas tenho outras pessoas na fila para limpeza. Karen, não me importo se é o presidente ou o Bill Gates, preciso que você limpe meu carro agora. Eu, desculpe, senhora, mas o serviço é por ordem de chegada para lavagem de carro, e para limpeza completa, eu faço apenas por agendamento. Karen, não, você vai limpar meu carro agora.
Neste ponto, sei que essa conversa não ia a lugar nenhum, então disse francamente não. Karen, o que você disse? Eu disse não. Posso soletrar para você, N depois, isso significa não. Karen começa a gaguejar, sem dizer nada coerente, então eu disse. Olhe, não me importo muito com quem você é, mas eu estava ouvindo você insultar o D aqui e agora está tentando me insultar, e francamente você pode voltar para o buraco de onde saiu porque eu não vou nem agora nem nunca lavar o seu carro. Eu olho para D e digo. Tenha uma boa noite, D. E voltei para casa e estava desfrutando da paz e tranquilidade. No sábado, entrei para pegar o próximo veículo dos clientes para uma lavagem e descobri por D que o marido de Karen não ficou muito satisfeito que Karen estava insultando o proprietário e o cara que lavava os carros. Então eles arrumaram as malas e foram embora depois de estarem lá por menos de uma semana. Eu estava preocupado que D fosse me dar uma bronca sobre o que aconteceu, mas ele me disse que se alguém tentar o que Karen fez, eu deveria recusar e informá-lo. D não iria deixar isso acontecer e deixar as pessoas saírem impunes. Então, agora, D e eu vamos informar aos futuros hóspedes que a limpeza de carros precisa ser feita mediante agendamento ou que devem ir ao centro para uma lavagem de carros. Alguns gostam quente. Observador habitual, estreante em postagens, então peço desculpas por qualquer coisa que eu tenha perdido. Nenhuma terceira parte pode repostar ou usar isso em qualquer formato. Há muito tempo, em uma vida que parece ser completamente diferente, eu estava trabalhando em um restaurante de burritos, no turno da noite de fim de semana. Tempos mais simples. Durante um período tranquilo, tivemos um casal gay entrando para fazer um pedido. Eles foram muito simpáticos e respeitosos, com um bom bate-papo jogado no meio. Enquanto estávamos servindo eles, outra pessoa entra imediatamente e estou em alerta máximo. Esse cara parece um clássico arruaceiro, para aqueles que não são da costa oeste da Escócia. Isso significa delinquente não educado. Pense em uma Karen, mas mais propensa à violência do que a pedir pelo gerente. Imediatamente, esse cara começa com o abuso homofóbico em direção ao casal simpático que estamos quase terminando de servir, intercalado com algumas bobagens leves direcionadas a nós. Ele é rapidamente informado para parar e está claramente um pouco chateado com isso. O abuso diminui, mas ainda está lá e ele ainda é uma pessoa desagradável. O casal simpático sai e estamos decidindo se servimos esse palhaço ou o expulsamos. Contexto: eu era um atleta de esportes de contato em excelente forma física, e ele não queria absolutamente nenhuma parte de mim, mas antes de decidirmos, ele passa para a segunda fase do manual do arruaceiro. Se gabando. Eu não sinto pimenta, nada pode me machucar, me dê a coisa mais apimentada que vocês têm, etc. Bem agora. Usamos pimentas fantasmas, na Ganjoloquia, para nossa salsa extra picante, então carregamos um burrito com muita coisa, mas é claro que isso não foi suficiente para o nosso querido amigo arruaceiro, não. Porque nada pode machucá-lo. Obviamente, não estamos entendendo isso. Ele não sabia que eu havia preparado uma lote especial de salsa extra picante apenas para a equipe, com cerca de 3 vezes a quantidade de pimentas fantasmas. Então, contamos sobre isso para ele e, é claro, ela tem que ir em seu burrito, apesar de nossas advertências contra isso. Não o ouvimos? Ele não sente dor. Então, uma generosa porção desta salsa nuclear vai para o burrito dele. Eu sei que você está pensando que já terminamos aqui, mas não. Nosso querido amigo realmente não acha que entendemos o quão pouco a pimenta o afeta. Ele precisa de mais. Pique uma pimenta fantasma nele. Demos a ele todas as oportunidades para recuar dessa demanda, mas não, ele precisa de uma pimenta fantasma pura. Eu trago uma do nosso armário e corto um pouco em seu burrito. Mas eu não tenho ouvido? Ele precisa de toda a pimenta. Acabo cortando cerca de 3/4 da pimenta nele. Estou olhando para esse burrito insano preocupado que possa queimar um buraco em seu estômago, mas também um pouco animado para ver essa dose de karma instantâneo, mas ainda assim, as exibições não param. Ele não vai precisar de uma bebida, será a coisa mais suave que ele já comeu, tenho certeza que você pode imaginar o resto de suas bobagens.
Ele dá a primeira mordida em seu burrito e está felizmente mastigando, claramente encantado por estar certo sobre o nível de pimenta. Ele está apenas na segunda mordida quando seu rosto muda para preocupação, seguido de surpresa e depois pânico total. Ele se encurralou em um canto e não há como ganhar. Lágrimas estão escorrendo pelo seu rosto neste momento e ele pede muito envergonhado por uma bebida, mas é claro que Fanta só piora a pimenta. Agora ele percebe completamente a magnitude do erro que cometeu. Esse fogo não vai se apagar, ele vai precisar da nossa ajuda genuína para superar isso. Ele está imediatamente pedindo desculpas, humildemente pergunta se há algo que podemos fazer para ajudar. Levamos a ele um copo grande de leite para que ele possa pelo menos sobreviver e ele parte para a noite com o rabo entre as pernas. Em uma reviravolta inesperada, ele continua comendo o burrito infernal enquanto toma o leite e, de alguma forma, consegue terminar tudo. Ainda com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele nos agradece, pede desculpas novamente, recarrega o leite e sai para pastos mais verdes. Apesar de sua desagradabilidade, tenho que dar a ele crédito por terminar aquele burrito. Ele não estava bem o tempo todo e foi uma punição tão adequada quanto eu poderia esperar. Resumo: um homem abusivo pede um burrito apimentado e acaba com uma pimenta fantasma inteira cortada. Arrepende-se de suas escolhas de vida. Não posso colocar essa chave no bolso. Não é muito emocionante, mas ainda foi eficaz. Costumava ser o caixa noturno em uma grande rede de supermercados que ficava aberta 24 horas. Eu trabalhava 5 noites por semana, com os finais de semana de folga. Os cigarros eram mantidos atrás do balcão de serviço, que tinha uma porta de acesso meio trancada que precisava ser destrancada para acessar a área. A chave para destrancar a porta estava em um chaveiro comum e eu a mantinha no bolso durante toda a noite, pois precisava pegar cigarros para os clientes. Pela manhã, eu deixava o chaveiro no escritório e ele estaria esperando por mim quando eu voltasse para trabalhar na próxima noite. Havia outro caixa que trabalhava nos 2 turnos da madrugada durante o fim de semana. Ele desenvolveu o hábito de levar o chaveiro para casa com ele. Eu acabava tendo que pular por cima do balcão para entrar na área, e os funcionários do dia ficavam bastante irritados por terem que deixar a porta destrancada o dia todo. Depois que o caixa do fim de semana fez isso por um mês seguido, um gerente acabou colocando a chave em uma daquelas grandes varas que são frequentemente usadas em postos de gasolina para chaves de banheiro. Senti-me como um tolo tendo que carregar uma grande vara de chave de banheiro quando eu não era quem não conseguia se lembrar de deixar o chaveiro comum no escritório quando saía do trabalho todos os dias. Perguntei ao meu gerente por que eu tinha que sofrer a punição pela incompetência de outro funcionário, e o gerente apenas explicou como temos que garantir que a chave não seja perdida ou levada para casa novamente, e o grande bastão é uma maneira de conseguir isso. Naquela noite, comprei um grande cadeado. Usei o cadeado para trancar o bastão da chave na frente de um carrinho de compras. Em seguida, fiz grandes placas de cartolina que diziam carrinho de chave e as coloquei em ambos os lados do carrinho. Para abrir a porta, todo o carrinho tinha que ser rolado até a porta, perto o suficiente para colocar a chave no buraco da fechadura. Foi um pouco espetacular e um incômodo para fazer. Na próxima noite, quando entrei para trabalhar, meu gerente estava bastante irritado com o carrinho de chave. Eu disse a ele que estava apenas sendo proativo e que alguém ainda poderia levar a chave para casa mesmo no bastão, mas ninguém seria capaz de levar a chave para casa se estivesse presa a um carrinho inteiro. Ficou assim por mais um dia e depois voltou para o chaveiro original que eu poderia colocar no bolso. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixa seu like. Isso me motiva muito, valeu e tenha um ótimo dia.